e no vídeo de hoje vamos falar sobre quando você deve vender uma ação. E será que existe um momento certo para você vender uma ação? Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E antes de continuarmos, eu gostaria de te pedir que você parasse agora um segundo e se inscrevesse aqui no canal Dividendo e Tradição. Muito obrigado. Bem, então eu separei aqui um estudo em que levanta a seguinte questão: por que rebalanceamento de portfólio não é legal? Então eu vou deixar todas as fontes aí no comentário fixado e na descrição, mas vamos analisar isso. Bem, então o ponto aqui é o seguinte: a venda de ações vencedoras que traz impacto negativo. Então é um estudo sobre rebalanceamento. Então o Financial Times, em dezembro de 2024, apontou que rebalancear vendendo ações vencedoras pode sim prejudicar o seu retorno. E isso é devido a impostos, taxas e o fato de que, em mercados de alta, estratégias de comprar e segurar, o buy and hold, no geral, ele supera o rebalanceamento. Então aqui o autor destaca os seguintes pontos: investir sistematicamente naquelas que sobem evita as armadilhas emocionais, mas, na prática, o buy and hold supera o rebalanceamento, especialmente em mercados com tendências de alta, já que vendedores trocam seus ganhos por condições tributárias e custos transacionais. Então, imagine o seguinte: muita gente tem uma posição ali na carteira que acaba se destacando, subindo. Daí, a pessoa acaba vendendo parte daquela posição e aportando em outra que caiu. Mas, muitas vezes, uma ação ela sobe justamente porque tem apresentado um resultado melhor, tem melhorado o operacional, eventualmente diminuiu as despesas, então, naturalmente, o mercado enxerga isso e precifica a ação. Daí você vê aquela posição subindo e acaba se desfazendo de um pedaço daquilo, achando que está se protegendo. Daí o sujeito realoca uma posição que está caindo e muitas vezes esse papel está caindo. Tudo bem, é por motivos irracionais do mercado, às vezes acontece. E ali é uma excelente ação, cada caso é um caso. Mas só o fato de você vender aquela ação que está se destacando, você na verdade está se achando esperto, quando na verdade você está perdendo todos os juros compostos que eventualmente aquela ação iria te entregar no futuro. Então imagine o sujeito que tinha Itaú e Oi na carteira e acabou se desfazendo do Itaú para poder aportar em Oi. O sujeito ali tinha um setor de bancos e telecomunicações na carteira. Então, eventualmente acabou comprando do TIM e Oi, que estavam caindo na carteira. É claro que você sabe o desfecho dessa história. Então, por vezes, um papel que está subindo é porque merecia subir mesmo. Então, o que você deve fazer, caso ache que já está exposto demais a um certo ativo, a um determinado setor, e quer mitigar ali essa disparidade, então o mais adequado é que você rebalanceie, mas aportando do seu bolso. É claro que em determinadas carteiras, a depender do tamanho, fica muito difícil de você rebalancear com o seu aporte, mas é o recomendado. Então aqui tem outro ponto, fundamentos teóricos, que é a diversificação versus o trade. Então, um paper acadêmico do Diversification Return Portfolio Rebalancing and the Commodity Puzzle de 2011 mostra que o retorno adicional do rebalanceamento vem da diversificação e não do ato de vender os ativos que subiram, que foi exatamente o que eu acabei de dizer. Então, esse estudo aponta que a recompra de ativos baratos é o que gera o ganho, não você vender o ativo que está subindo para reinvestir, para tentar acertar a mosca e reinvestir no ativo que está caindo. Até porque, imagine o seguinte, você tem um portfólio razoavelmente bem diversificado e, porventura, você tem algumas ações que estão no negativo já faz alguns anos. Entretanto, você tem uma VEG na carteira, você tem uma Droga Raia ou um Itaú, que ao longo do tempo foram ações que subiram bastante, e eu tenho certeza que quem tem esses papéis na carteira conseguiu mitigar com louvor todos os outros papéis em queda na carteira. Então, na grande maioria dos cenários, você não deve vender aquela ação que está subindo. Pelo menos historicamente, foi isso que o espaço amostral nos trouxe. Então está aqui também o paper desse estudo e, mais uma vez, todas as fontes estão na descrição e no comentário fixado. Bem, então aqui um alerta, cuidado. Vender apenas por estar subindo corta ganhos potenciais e ativa tributos e custos operacionais, ou seja,
Eu não estava sequer mencionando ainda a questão dos impostos e dos emolumentos, como aqui tem no Brasil. Então, você vendendo uma ação e tendo lucro, você vai ter que pagar imposto até determinado percentual e, além disso, você acaba girando a carteira, gerando taxas de corretagem e emolumentos. Então, eu quero que você observe o seguinte: a maioria dos influenciadores que pregam o rebalanceamento de carteira, eles sempre têm alguma parceria com bancos que, por sua vez, têm suas corretoras. Então, existe um alinhamento de interesse para que o sujeito fique negociando as ações, comprando e vendendo o tempo inteiro. E com isso, você paga imposto, caso tenha lucro. Se tiver prejuízo, óbvio, teve o prejuízo e, além de tudo, ainda tem que pagar corretagem e emolumentos. Então, ao passo que eles enriquecem, você definha o seu patrimônio. Então, muito cuidado nesse ponto. Não seja bobo. Observe quem fica pregando esse tipo de coisa por aí. E agora aqui é o seguinte. Eu falei de VEG, droga raia, mas veja só o seguinte exemplo aqui do mercado americano. Então está aqui a Microsoft, que é um caso real, e houve um período de estagnação de 2000 a 2013. Então, em 2000, após a bolha da internet, a Microsoft atingiu um pico de cerca de $60 por ação e nos 13 anos seguintes, imagine só, ela ficou praticamente de lado, oscilando entre 20 e $40. Então, muitos investidores venderam nesse período por frustração, acreditando que a empresa não cresceria mais. E veja só que curioso, o sujeito que tem a mentalidade de pequeno dono, ele não fica ligado apenas em cotações, ele observa a lucratividade. E durante esse período, houve melhora nos lucros da Microsoft e a empresa entregou cada vez mais resultados melhores, embora o mercado ainda não estivesse otimista com o papel. Então, os resultados ainda não estavam refletindo nas cotações. Então, imagina que você conseguiu suportar durante 13 anos e ficou ainda com o papel na carteira. Mas veja o que aconteceu depois. A partir de 2014, com a entrada da nova CEO, a Microsoft focou em nuvem, a Azure, o Office 365, inteligência artificial e serviços corporativos. Depois disso, o papel passou a crescer fortemente. Então, de 2014 até hoje, a ação multiplicou por mais de 10 vezes e hoje ultrapassa o valor dos $400, pelo menos no momento que estou gravando esse vídeo. Então, imagine o sujeito que tinha montado a posição aqui por volta dos R$ 30 e viu a ação disparando para 100, 150. E daí, óbvio, houve um descolamento dentro do portfólio dele, Microsoft provavelmente se tornou uma das principais posições, e daí o sujeito vendeu ali por 130, $150 e alocou em outra posição. O fato é que o papel permaneceu subindo forte e ultrapassou os $400. Então, além disso, ele ainda perdeu todos os dividendos que foram distribuídos desse período para cá. Então, a tecla que eu sempre bato é a seguinte: as ações são instrumentos em que você deve comprar. Elas foram feitas para serem compradas e mantidas em carteira. Observe que os grandes investidores, eles não vivem do lucro das compras e vendas. Eles recebem os dividendos e vivem com eles. E aqui no Brasil, dividendo é isento de imposto. Então, deveria ser essa a mentalidade que a grande maioria deveria ter. Apenas comprar e comprar e comprar ao longo do tempo, apenas acumulando, porque é isso que vai proporcionar uma boa aposentadoria. É claro que tem que ter bom senso, não é todo papel que está disparando que vai ser um bom negócio. Observe Magazine Luiza e tantas outras empresas. Tem que ter bom senso, tem que avaliar se a empresa está em um setor perene, como estão os números, como está o PL dessa empresa e todos os outros indicadores de endividamento, indicadores fundamentalistas de modo geral. É preciso ter muita cautela. Bem, e lembrando que todos esses estudos estão aí na descrição e no comentário fixado, caso você queira ler e se aprofundar um pouco mais. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. E se você gostou, por gentileza, deixa o like e se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição. Eu recomendo altamente que você se inscreva porque aqui eu sempre estou trazendo estudos como esse, análise de balanços e leitura das apresentações das empresas. Então, por gentileza, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado.
E já que você está aqui assistindo esse vídeo cheio de referências, um estudo bem bacana, eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na sua tela, onde eu trago mais dados e provo por que o investidor de longo prazo, que apenas compra e permanece firme, sempre tem um desempenho muito melhor do que quem fica tentando ser mais esperto que o mercado, comprando e vendendo as ações. É um estudo completo e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!